Deus fez o matrimônio para a vida toda, né? Então, você não consegue nem separar da pessoa. Se você encontrando a pessoa certa e se casando, você não consegue nem separar dela. E nem ter ciúme também. Porque é tudo tão perfeito, né? E tão único. É único e perfeito. É único. É tão absurdo a separação que Deus não cogitou a separação entre o homem e a mulher. Ele não cogitou. Ele falou, esse negócio aí é bom. É tão único, tão perfeito que eles não vão separar nunca. Mas o pecado é terrível. O pecado é terrível. Mas não é o casal tradicional que separa, não. É porque está havendo algum engano. Deve ser alguma Lia. Ou prostituta. Que está interferindo nos casais, né? Porque se encontrar, mas não separa nunca. Não separa nunca. Nem a mulher quer separar e nem o homem. Porque não vai encontrar. Então a gente escuta algumas sandices aí. O grande problema é que elas têm aparência de mulher, né? E a gente não sabe a procedência delas. A maioria é filha de prostituta. Adúltera. Deu golpe, ficou com o nome, mas é adulta. A gente não sabe a procedência dessas que estão falando na mídia e coisas absurdas, que não competem à realidade de uma mulher, né? O pensamento da mulher é milenar. Nós temos uma realidade psíquica. Então, não é uma educação aprendida, é uma coisa genética, transmitida. É uma realidade psíquica milenar, né? Porque a realidade psíquica cabe aquele momento ali, né? Que você tem do nascedouro. E aí você constrói aquela realidade psíquica. Mas a nossa é milenar, ela já é orgânica, já é biológica. E aí a gente fica ouvindo alguns gêneros femininos, né? Falando algumas coisas assim que realmente não compete. Mas não compete mesmo. Tá completamente errado. A começar que o ser humano ele é feito para viver em sociedade. Eu não posso exigir que meu marido só tenha convivência com lésbica. Agora você imagina. É uma coisa ilógica, né? A gente foi feito para viver, conviver, né? Com homens, mulheres, jovens, crianças. A gente sabe viver bem com todos eles. Senão você não é ser humano, né? Tem algum problema. Eu não convivo bem com prostituta e cafetão. Pessoas que fogem à ética, à moral, à decência. Senão eu vou ficar dando lição de moral. Ó, prostituta não pode mexer com o marido dos outros. Olha, garota. Ó, não pode. Eu te convidei pra você vir na minha casa, não pra você dar em cima do meu marido, prostituta. Quer dizer, não funciona, né, gente? É questão de lógica. Você não vai ter amizade com uma prostituta pra você ter problemas dentro da sua casa. Mas então, é um ser diabólico demais, entendeu? Então, você tem que orar e vigiar, né? Então, eu não vou botar uma prostituta dentro da minha casa, eu não vou favorecer ela no convívio com as pessoas que eu amo, né? Isso não é lógico. Mas a família tradicional, irrestritamente, você convive com todos muito bem. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Sabemos nos comportar bem. Os casamentos estão fracassando e começaram a fracassar porque o explorador sexual começou a infiltrar a prostituta com a aparência das mulheres tradicionais. E engana as percepções masculinas e femininas, porque as mulheres também são vítimas disso. E aí engana as percepções, você nutre uma emoção muito grande, achando que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, e no decorrer dos dias, aí você percebe que não é.
Isso aconteceu muito e é o resultado que temos hoje no Brasil. Mas até então, casamento aqui no Brasil sempre foi para a vida toda. Prostituta e cafetão nunca se casaram, ou se casaram a gente não ficava sabendo. Mas, via de regra, os casamentos todos aqui no Brasil, 40, 50, 60 anos de casamento. A vida toda. A vida inteira. Começou a sucumbir, os casamentos foram as prostitutas. Se passando por nós, enganando as percepções masculinas, contraindo o matrimônio, e os homens, e elas invertidas, os homens tradicionais. Porque uma coisa é você ter uma prostituta com aquele malabarismo todo, né? É sex shop, é não sei mais o que, é dança, não sei mais o que, é vestes pornográficas, é filme. Eu fico imaginando essas coisas todas, né? Para você ter um ato sexual, troca de casal, swing, é tudo que eles fazem, né? Pode ser atrativo para um homem que tenha muito dinheiro, ou nem precisa ter tanto dinheiro, mas normalmente os homens mais abastados, que têm mais condições financeiras, se submetem a isso, pode ser atrativo como um divertimento. Uma coisa diferente, mas não uma sustentação de um casamento, né? Com filhos, educação de filhos, organização da casa. Você está ali cotidianamente com a pessoa, você precisa ter uma afinidade, um respeito, um amor, né? Acho que não funciona. E aí cria-se a rotatividade, porque é prostituta. Você casa com uma prostituta hoje, casa com uma prostituta amanhã, aí pede o divórcio, aí depois casa com outra prostituta, aí perde o divórcio, aí às vezes nem casa. Eu creio que seja isso que esteja acontecendo, porque o Brasil vivenciou isso e os casamentos sempre foram duradouros, sempre. Sempre foi. E era uma só. E o homem não largava de jeito nenhum a esposa. Então, a gente foi feito realmente para viver. Encontrando a pessoa certa, não tem problema nenhum. E você vai viver a vida toda com ela. E vai manter seu trânsito social, seu convívio social, seu relacionamento social, suas amizades de trabalho, casais de amigos. A gente sabe se comportar em família, né? A gente sabe se conduzir em família bem. Fui adolescente, fui jovem, sou uma mulher adulta e sei me comportar bem em qualquer circunstância. Sempre me comporto muito bem, sempre a educação exemplar. Mas aí você vê alguns gêneros femininos falando algumas coisas estranhas, né? Mas a gente não sabe a procedência disso aí, né? A gente não sabe a genética disso aí. Até eu sei, mas a maioria das pessoas que vem tá vendo ali, bem trajada, educada, sendo recebida em podcast, em salas de debate, essas coisas assim. Então, mas você não sabe a genética daquilo ali, né? Que tá ali falando com um bonequinho adestrado. Você não sabe que genética é aquilo. Da onde que vem aquele gene? Da onde vem aquele DNA ali? E aí começa a falar essas torpezas, essas chocarrices. Não. Homens e mulheres foram feitos para viver convívio em sociedade, em família. Pessoas honestas, mas conviver em família, ter vizinho, ter convívio no trabalho, fazer contratação de empregados, ser contratado para vínculos empregatícios. Nós fomos feitos para isso, entendeu? Então, o convívio é salutar. O relacionamento afetivo conjugal é outra história. É o convívio lá na sua casa. Por isso que você compra uma casa. Quando você casa, você compra casa, mobília. Por quê? Porque aquela casa ali você vai viver com aquela pessoa ali. Só vocês. A sociedade da porta para fora. São as trivialidades sociais necessárias. Mas da porta para dentro é o casamento. Que você só vai ter com aquela pessoa que você escolheu para casar. E morar com ela, viver, coabitar com ela, né? Dividir a mesma cama, dividir o mesmo banheiro, dividir a mesma casa, os mesmos rendimentos, passeios, divertimento, vai fazer tudo junto, passeio, divertimento, viagem, né? Viagens, ter filhos.
Mas você tem toda uma sociedade para conviver, né? Toda uma sociedade. Você não pode limitar seu marido a ter funcionárias só lésbicas. Isso é loucura. Isso nos envergonha, né? Como mulher, a gente vê isso e fala, nossa, essa fala aí pode criar problemas, não para mim pessoalmente, mas para outra mulher, porque o homem ouve isso, né? Pode querer generalizar, pensar que todas as mulheres são assim, que é uma representante da mulher, porque está falando ali, não é nossa representante, nós somos mulheres muito sensatas, muito dignas, honestas, não temos nada a ver com essas prostitutas. Às vezes ela não é prostituta, mas os pais eram prostitutos, ou ela teve convivência com a prostituta. Ela tem uma genética confusa, errada, equivocada, uma construção mental errada, emoções erradas. A gente não sabe nem que casamento é esse, o homem é realmente honesto, quem ele é mesmo. Então, não estou botando em xeque a conduta dele, mas tem uma procedência errada ali para ela ter essa fala da forma que está tendo, né, na mídia. Não confere com a realidade das mulheres, nenhuma. Todas as mulheres tradicionais foram casadas com homens muito bem-sucedidos, seja na política, na medicina, certo? E todos tinham convívio social com diversas pessoas, homens, mulheres, no ambiente político, no ambiente jurídico, no ambiente religioso, se ele não for sacerdote. E não existe isso, nunca existiu, todas se portavam muito bem, todas eram esposas de militares, de policiais, de delegados, juízes, e realmente foi uma coisa assustadora ver uma pessoa se prestar a falar isso em público.